Segundo, segundo Crônicas, capítulo 20, do verso 1 ao 4. Amém? Já está aqui no nosso telão. Eu vou ler, vocês acompanham. Nós vamos ler do verso 1 ao 4. E a palavra do Senhor, ela diz assim: depois disso, os exércitos dos Moabitas e dos Amonitas e alguns Meunitas declararam guerra de Judá, do reino do sul. Verso 2. Mensageiros informaram a Josafá: um exército enorme de Edom vem de além do Mar Morto contra o rei. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em En-Ged. É o nome do local. Verso 3. Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Ele buscou a presença do Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá, em todo o seu reino. Verso 4. E habitantes de todas as cidades de Judá vieram a Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós estamos reunidos nesta noite em o Santo Nome. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui está a tua igreja, os teus filhos, Pai. E a tua palavra, Senhor, que é viva, que é eficaz, que não volta vazia. Que ela venha nos trazer fortalecimento. Glória da tua unção, da tua misericórdia, Pai. É o que eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema dessa mensagem: 3 atitudes para vencer uma guerra. 3 atitudes para vencer uma guerra. E baseado aqui na história do rei Josafá, é onde nós vamos aprender com ele, ver com ele quais foram as atitudes que o rei Josafá teve diante de uma guerra, diante de uma situação que ele não estava esperando, mas que surgiu de repente, que veio sobre ele, veio sobre o seu reino, sobre o seu reinado. E a palavra lá no verso 3 diz que Josafá ficou amedrontado. E é isso que acontece quando nós estamos diante de uma situação que foge ao nosso controle. Uma situação que você, de repente, vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, e você não sabe o que fazer, o caminho a tomar, a decisão, você não sabe. Surge um problema de repente, um problema de saúde, um problema financeiro, um problema com os seus filhos, com os seus netos, um problema na tua casa, e de repente vem. E veio também sobre a vida do rei Josafá, sobre o seu reino. E ele ficou com medo. E nós também sentimos medo quando a situação foge ao nosso controle. Quando algo difícil está na nossa frente, diante de nós, não sabemos o que fazer. A primeira coisa que nós sentimos é medo. Medo é um sentimento normal. E todos nós sentimos o medo. E o rei sentiu medo, porque ele sabia que não podia derrotar os seus inimigos sozinho, porque era um grande exército. Eram 3 nações reunidas contra o rei. Estava vindo para atacar Jerusalém. E o rei sabia que ele não poderia, com as suas armas, vencer o inimigo. Ele não tinha o que fazer. E muitas vezes nós nos vemos em situações assim. Não sabemos o que fazer, qual atitude tomar. Mas Josafá, ele teve algumas atitudes que o fez sair vitorioso desta guerra. Ele saiu vitorioso. Era uma ameaça que estava iminente de acontecer.
Mas ele não se apoiou em nenhuma estratégia humana. Muitas vezes nós achamos, quando vem um problema, nós tentamos resolver do nosso jeito. Não, se eu fizer isso, vai dar certo. Não, eu posso fazer isso. E vem muitas pessoas falando para você, não, faz isso, faz aquilo, vai ali. Você tem que tomar essa atitude, fazer desse jeito. E muitas vezes nós nos apoiamos no nosso conhecimento, no nosso desejo, no nosso entendimento. E queremos resolver aquele problema e muitas vezes não conseguimos. O problema é maior do que nós. Mas Josafá, ele não buscou estratégia humana, mas ele buscou uma solução. E a solução que ele encontrou foi buscar no Senhor. Ele foi até o Senhor. Ele buscou no Senhor uma solução para este grave problema que estava diante dele, que estava vindo na sua direção. Agora, nós vamos ver quais foram estas atitudes que levaram Josafá a vencer essa guerra que ele e o seu exército não poderia vencer. Primeira coisa que Josafá fez, buscou o Senhor. Primeira coisa que nós precisamos entender e aprender. Josafá buscou o Senhor. Olha o verso 3. Vamos ler. A palavra diz, Josafá ficou amedrontado, ele ficou com medo com essa notícia. E o que ele fez? Ele pediu orientação ao Senhor. Ordenou um jejum em todo Judá. Então a primeira reação de Josafá diante da notícia do avanço dos inimigos, a primeira reação que ele teve foi o medo. Ele sentiu medo, mas ele não deixou que o medo tomasse conta. Ele não se rendeu diante do seu medo. O que ele fez? Ele um jejum para todo o seu reino, em todo o seu reinado. Ele buscou o Senhor. A palavra diz que ele buscou orientação ao Senhor. Ele reuniu o seu povo lá em Jerusalém e foi no templo e lá ele foi buscar no Senhor a resposta, a orientação para aquele problema. E nós, muitas vezes, quando estamos diante de um problema, o que nós fazemos? Deixamos buscar Deus em último caso. Nós tentamos resolver o problema. Tem situações que nós não vamos resolver, tem batalhas que nós não vamos vencer sem a ajuda do Senhor, sem a presença do Senhor. Nós temos que buscar Deus em primeiro lugar, buscar orientação. A postura do rei Josafá foi uma postura de humilhação. O rei se humilhou diante do Senhor, ele foi buscar o Senhor. Ele decretou jejum e oração para todo o seu reino. E Deus, ele veio e respondeu a Josafá. Ele respondeu a Josafá. Vamos para o ponto 2. Ponto 2. Então, o primeiro ponto, buscou o Senhor. Segundo ponto, creu na palavra do Senhor. Ele buscou a presença do Senhor, decretou jejum e oração para todo o seu reinado. Ele clamou ao Senhor. E a segunda coisa, creu na palavra do Senhor. Põe o verso 20. Vamos ler o verso 20. Segundo Crônicas 20, 20. Diz assim, bem cedo, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e disse, escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e permanecerão firmes. Creiam em seus profetas e terão êxito. Amém?
Josafá creu na palavra do Senhor. Ele trouxe essa palavra para o seu povo, para que o seu povo também cresce no Senhor, cresce no seu Deus, porque assim eles iriam permanecer firmes. Nada iria acontecer com o povo de Deus. Nada. E nós devemos também, quando nós buscamos a presença do Senhor, nós temos que crer na palavra do Senhor. O que a palavra do Senhor nos fala? Em todo momento o Senhor está dizendo: não temas, eu sou contigo. Não temas. Porque Ele vai pelejar, Ele vai lutar, Ele vai guerrear em nosso favor. É o Senhor quem vai agir, é o Senhor. Quando o Senhor coloca as mãos, as coisas acontecem. E muitas vezes nós não cremos que o Senhor, que Deus pode agir, que Deus pode fazer algo na nossa vida. Nos falta muitas vezes fé. Fé para crer que Deus pode mudar. Deus, Ele pode mudar uma história. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode mudar a tua situação, as circunstâncias que você está vivendo, as suas lutas. Deus, Ele pode fazer tudo. Ele pode. Ele pode mudar a tua vida. Ele pode trazer prosperidade. Deus abre portas. Deus pode, Deus abre o mar. Ele abriu o mar para Moisés atravessar o mar. Quantos milagres Deus fez. Quantos milagres o Senhor tem feito e continua fazendo. E Deus, Ele respondeu a oração com uma palavra profética, vinda por meio do levita Jaziel. Olha o verso 15. Profetizou naquele momento, o verso 15 mostra para nós. Ele disse, aqui é Jaziel, ele disse: escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém, e da vida plena de Mauá. Escute, rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo, não tenham medo, não fiquem desanimados por causa desse exército imenso, pois a batalha não é sua, mas de Deus. Amém. Essa batalha não é nossa. Às vezes você pensa em fazer do teu jeito, da tua maneira. Você pensa em várias coisas. O que eu vou fazer? E nós esquecemos de dobrar os nossos joelhos, orar, jejuar, buscar a solução em Deus. A luta é grande. Tem coisas que nós não podemos resolver, não tem como, é impossível para nós. É um milagre que nós precisamos. E aí Deus traz essa palavra para nós. É para nós, é para você, é para nós aqui, para a Igreja Batista Vida Plena de Mauá. É para a sua vida, é para a tua casa. Não fique desanimado, não tenha medo por causa desse exército imenso, por causa dessa luta que você está passando lá na tua casa. Não tenha medo, pois essa batalha não é sua, mas é de Deus. É do Senhor. É Deus que está pelejando, é Deus que está lutando, é Deus que está guerreando em teu favor. É o Senhor que vai fazer, você não vai fazer nada. O Senhor só quer que você clame a Ele, que você busque a Ele, que você ore, que você jejue. E muitas vezes nós não oramos, temos preguiça de orar, não jejuamos, esquecemos de jejuar. Nós às vezes oramos e não jejuamos. Nós temos que usar as nossas armas espirituais, jejum e oração. Andam juntos, comece a orar, comece a jejuar, comece a clamar ao Senhor. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa, na vida dos teus filhos. Comece a orar, comece a jejuar. Josafá estava diante de um problema gigantesco, um exército enorme vindo contra ele. Ele não tinha condições de vencer aquela guerra. Ele buscou no Senhor. Era a única coisa que ele podia fazer, buscar no Senhor. E muitas vezes a nossa única solução é buscar no Senhor.
E ainda nós não buscamos o Senhor. Nós precisamos começar a buscar no Senhor. Você que é líder de célula, comece a orar pela tua célula, comece a jejuar pela tua célula. Se você quer crescimento da tua célula, ore. Estão enfrentando lutas. O Senhor tem que colocar a mão dele para abrir o caminho, tirar as correntes, quebrar os grilhões, para que as pessoas venham para a tua célula, para a nossa igreja. Muitas vezes lá na tua casa, você está enfrentando uma luta gigantesca lá, e você não está orando, você não está jejuando, você não está clamando, às vezes você desistiu de orar. Você já falou, não oro mais, cansei, entreguei nas mãos do Senhor. Não, você tem que continuar orando, você tem que continuar jejuando, não desista, não pare. Josafá recebeu a palavra com fé e não duvidou, ele creu na palavra do levita, ele creu nesta palavra. Abre o verso 17. Olha só, e aqui continua. A palavra profética. Quando os encontrarem, porém, não terão de lutar. Tomem suas posições. Depois, fiquem parados e vejam o livramento do Senhor. Ele está com vocês. Povo de Judá, povo de Jerusalém, povo da vida plena, o Senhor está com você. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã, pois o Senhor está com vocês. O Senhor está com você. O Senhor está com a nossa igreja de Mauá, a nossa igreja de São Caetano, que estão nos assistindo, com as nossas igrejas de Ribeirão, Diadema, todas as nossas igrejas de São Bernardo, a nossa igreja de Portugal. Temos igreja em Portugal. Quando você for viajar para Portugal, vai lá visitar a nossa igreja em Portugal. O Senhor está pelejando por nós. Josafá e o povo se prostrou em adoração a Deus. Eles começaram a adorar ao Senhor. Eles se posicionaram, ficaram parados. Deus não falou para eles, vai, luta, não. Fiquem parados. Não tenham medo, vocês não vão precisar lutar. Tomem apenas posição. A nossa posição qual que é? Jejum e oração. Jejum e oração. Depois, aí eles ficaram parados. A nossa posição também é de orar, jejuar. E o Senhor fala, veja o livramento que eu vou te dar. O livramento que eu vou trazer sobre a vida de vocês. Josafá e o povo, eles se prostraram em adoração a Deus. Abre o verso 18. Depois dessa palavra profética, então o rei Josafá se prostrou com o rosto no chão. E todo o povo de Judá e de Jerusalém fez o mesmo, em adoração ao Senhor. A confiança na palavra de Deus transforma nossa postura diante da guerra. Diante da guerra, diante da luta, diante do seu problema. Confie na palavra do Senhor, creia na palavra do Senhor. Quando você crê na palavra do Senhor, a postura ela é outra. A nossa postura diante da batalha, diante da luta, ela é outra. A postura muda. A nossa postura muda. Quando você crê na palavra do Senhor. Quando a palavra do Senhor gera fé no teu coração. A postura se torna outra. Você passa a crer. Você passa a confiar que o Senhor é Ele que está pelejando, é Ele que está lutando pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Amém? Terceiro ponto. Agora eu quero falar sobre a nossa terceira arma espiritual. Falamos sobre o jejum, sobre a oração. Vou falar sobre a terceira arma espiritual, que é o terceiro ponto. O que Josafá fez? Louvou ao Senhor.
Abre o verso 21. Verso 21. Depois de consultar o povo, o rei nomeou cantores para irem adiante do exército, cantando e louvando o Senhor por sua santa majestade. Cantavam assim: deem graças ao Senhor, seu amor dura para sempre. O povo começou, o exército de Josafá, começaram a adorar ao Senhor. Um exército que estava indo diante do exército armado à frente. Ele colocou os levitas diante do exército para louvarem. Os levitas foram à frente louvando ao Senhor. Aqui nós aprendemos a nossa terceira arma espiritual. A terceira arma espiritual que nós temos que usar, que é o louvor a Deus. Louvar ao Senhor. Quando nós iniciamos o nosso culto, nós iniciamos como? Louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Lá na tua casa, você precisa louvar ao Senhor. Você precisa adorar ao Senhor. Quando você está louvando, quando você está adorando ao Senhor, o Senhor está agindo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quando você está adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, o Senhor, Ele está pelejando a sua batalha, a sua guerra. A mão do Senhor está indo diante de você. Nós precisamos aprender a louvar ao Senhor, a adorar ao Senhor. Lá na tua casa, adore o Senhor. Se vem o problema, adore o Senhor. Se a luta está grande, adore o Senhor. Paulo e Silas não estavam lá na prisão e começaram a adorar ao Senhor? Estavam na prisão e começaram a adorar ao Senhor. E o Senhor veio e os libertou. Nós precisamos aprender a louvar ao Senhor, a este Deus maravilhoso. Enquanto louvavam a Deus, o Senhor começou a agir de forma sobrenatural. Quando você adora o Senhor, as portas se abrem, os céus se abrem diante de você, lá na tua casa. O verso 22 e 23, não precisa abrir, mas o verso 22, pode abrir, eu não vou ler, mas pode colocar aí, verso 22 e 23, diz que os inimigos se confundiram e destruíram uns aos outros. O exército do rei Josafá não precisou fazer nada. O povo inimigo, eles se confundiram e começaram a lutar um contra o outro. Começaram a se matar um contra o outro. Quando o rei colocou seus levitas para adorarem ao Senhor. Aqui você vê o poder da adoração a Deus. Nós precisamos adorar, precisamos aprender a adorar ao Senhor em espírito e em verdade. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Nós precisamos ser estes verdadeiros adoradores. O verso 24 e 25 diz que o povo nem precisou lutar, só recolheram os despojos. Só recolheram os despojos. Porque quando eles chegaram no campo de batalha, o exército já estava estavam todos mortos. E eles levaram 3 dias para recolher os despojos. Porque o exército, quando vencia o outro, ele pegava tudo aquilo que era do exército inimigo, vencido, eles pegavam para eles, tudo, armadura, coisas de valores, as armas, eles pegavam tudo. Os animais que tinham lá, eles pegavam tudo para eles, eram os despojos da luta, da guerra. E eles levaram 3 dias. Um campo de batalha se transformou num campo de bênção. A sua luta, Deus vai transformar num campo de bênção. Essa luta que você está enfrentando, Deus ele vai agir a teu favor e vai transformar num campo de bênção. Muitas vezes a gente olha para um problema e fala: o que está acontecendo? Por que essa luta tão grande contra a minha vida?
Se a luta é grande, porque a batalha, a sua vitória também será maior. Não existe vitória grande se a luta não é grande. Se você está enfrentando os despojos, a bênção vai ser maravilhosa. E quando Deus ele age, coloca a sua mão, a bênção vem, a vitória vem. E junto com a vitória vem a alegria. Quando o milagre acontece, a nossa vida se enche de alegria. A nossa casa se enche de alegria. E nós vivemos uma luta espiritual. Em Efésios 6,12 diz isso. Às vezes a gente não entende o que está acontecendo. Mas nós enfrentamos lutas espirituais. A palavra diz isso. Em Efésios 6,12. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Muitas vezes a sua luta é uma luta espiritual que você está enfrentando. Não é contra aquela pessoa, não é contra o seu filho, contra o seu neto, contra a sua esposa, contra seu marido, contra alguém da sua família. Não é contra essa pessoa que é a sua luta. A sua luta é uma luta espiritual. Não é contra a carne, não é contra a pessoa, mas é uma luta espiritual. Nós estamos envolvidos em uma grande guerra espiritual. A batalha espiritual não pode ser vencida com armas físicas, com palavras, com xingamento, não. Nós temos que usar as nossas armas espirituais. Nós temos um arsenal espiritual, que é a nossa oração, o nosso jejum e a nossa adoração. A nossa adoração ao Senhor. Amém? Então, aprenda. Nós vivemos lutas, batalhas. E muitas vezes a luta que você está enfrentando hoje é uma guerra espiritual. E essa guerra espiritual ela só vai ser vencida com armas espirituais. São seres espirituais do mal que nós não vemos, mas está agindo, está ali, está agindo. E as armas que nós temos que usar: jejum, oração e adoração ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor. Comece a adorar ao Senhor, comece a clamar ao Senhor, comece a jejuar pela sua vida, pelos seus filhos, pelos seus netos, pela sua igreja, pela sua célula, pelo seu ministério. Se às vezes você ainda não entendeu o que Deus quer fazer da minha vida, o que Deus quer de mim, comece a orar, comece a jejuar, comece a clamar ao Senhor, comece a adorar ao Senhor. O Senhor vai te mostrar, Ele vai abrir os teus caminhos, Ele vai te dar entendimento. Amém? Vamos nos colocar de pé. Josafá, o rei aqui nos mostra que a vitória do povo de Deus, não depende apenas de armas humanas, mas depende de estratégias espirituais. Ele venceu porque buscou intensamente a Deus com jejum, com oração, com clamor. Ele confiou na palavra recebida de Jaziel. Ele não duvidou. Ele louvou ao Senhor antes mesmo de ver o resultado. Antes dele ver o resultado da sua batalha que estava iminente de acontecer. Ele louvou ao Senhor. Ele começou a adorar ao Senhor. E aí Deus começou a agir. Foi aí que o Senhor começou a agir. E eles saíram vitoriosos, sem precisar fazer nada. Não precisaram fazer nada. Por quê? Porque a peleja, ela pode ser grande. A sua peleja pode ser grande. Mas quando o Senhor entra na batalha, a vitória é certa. Amém? Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero orar por você, pela tua vida. Eu quero orar pela igreja. Eu quero orar
pelas lutas que você está enfrentando. Talvez você está enfrentando guerras neste momento, lutas de todos os níveis, em todas as áreas. Mas o Senhor, Ele é poderoso. É poderoso para te dar a vitória. E eu creio que o Senhor, Ele vai te dar a vitória. Eu creio que o Senhor já está agindo em teu favor, já está agindo na tua casa. Eu creio, por isso eu quero que você feche os teus olhos e comece a orar pela tua vida. Comece a orar ao Senhor, comece a clamar ao Senhor, comece a falar para o Senhor qual é a sua luta, qual é a área que você precisa que o Senhor venha agir, aonde você quer que o Senhor coloque as mãos dele, aonde você quer que o Senhor venha, que o Senhor venha sobre a vida dessa pessoa, dos teus filhos, dos teus netos. Eu não sei quem é a pessoa que você está orando, qual é a pessoa que precisa de um milagre, eu não sei qual é o teu problema, mas o Senhor conhece a tua vida, o Senhor sabe, o Senhor, Ele sabe, Ele te conhece, Ele sabe que você é um filho amado, e o Senhor quer trazer a vitória sobre a sua casa, o Senhor quer, Ele quer agir, e neste momento eu creio que o Senhor está com as mãos levantadas sobre a sua vida, eu creio que o Senhor está com as mãos levantadas sobre esta luta que você está enfrentando. Você não está sozinha, você não está sozinho nesta guerra, o Senhor está com você, e se o Senhor está com você, você pode ter certeza que a batalha está garantida, a vitória é certa, o Senhor vai te trazer a vitória. Eu creio, porque eu creio neste Deus poderoso. O nosso Deus, Ele é o general, o nosso Deus, Ele é poderoso em todas as áreas, para agir, para derrubar barreiras, para quebrar correntes, para mudar vidas, mudar a tua história. Eu creio que o Senhor já está agindo em teu favor. Por isso, Senhor, eu oro pela
Vamos orar pela vida da Dona Maria. Ela tá novinha, viu, gente? Tá novinha. Vem cá, Dona Maria. Tá linda, tá chique essa mulher. Olha só, olha só. Ela está desfilando na passarela. Passa por aqui. Dá a mãozinha aí. Isso, olha só. Glória a Deus. Vem aqui, Dona Maria. Vem aqui na frente. Vem cá, tá com vergonha, tá com vergonha de mim, olha só. Glórias a Deus. Amanhã a Dona Maria completa 88 anos. Glórias a Deus. Você tá chutona, hein? Tá chutona. Olha, ela falou que ela tá querendo casar. Se alguém conhecer alguém ali, tá orando. Amém? Vamos estender as mãos aqui, vamos orar pela vida da Dona Maria. Vem cá, vamos orar pela Dona Maria. Vamos orar pela vida dela. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pela vida da Dona Maria, Senhor. Nós clamamos, ó Pai, ao Senhor pela vida dela. O Senhor venha abençoá-la, Pai, em nome do Senhor Jesus. O Senhor venha revesti-la com o teu poder, Pai. O Senhor venha tocar, meu Pai, nos seus ossos, nos seus músculos, nos seus dedos. O Senhor venha fortalecer este corpo, trazendo alegria no seu coração, trazendo paz, meu Pai, para o seu lar, derramando prosperidade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Abençoa a vida dela, Pai. O Senhor venha realizar os sonhos, os desejos do seu coração. Abençoa a sua casa, os seus filhos, os seus netos, toda a sua parentela, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Dona Maria, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, nós somos gratos por esta mulher, meu Pai, valorosa, Senhor. Por esta mulher que é a coluna da sua casa, no seu lar, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai, nós te agradecemos, meu Pai. Por isso, Senhor, nós oramos pela vida dela, Pai. Pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre ela, protegendo, guardando ela, meu Pai, de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar para o Senhor, aleluia. Amém. Pode sentar. Pode sentar por aqui. Vai devagarzinho. Ela está desfilando na passarela. Está chique, né? Glórias a Deus. Amém. Quando você fizer 88 anos, nós vamos orar pelo seu aniversário também. Tá, Senhor? Glórias a Deus. Amém. Parabéns, Dona Maria. E amanhã é aniversário dela. Então, amanhã todo mundo na casa da Dona Maria, vamos comer bolo. Amém. Vamos para os nossos avisos. Seu sábado vai na sexta, né? Então, amanhã é segunda. Tá. Amanhã é segunda-feira, nós vamos estar aqui na igreja. Nós vamos voltar com as nossas orações, tá? A partir das 20 horas, das 20 às 21. Quem quiser vir para a igreja amanhã, estar aqui orando, nós vamos estar orando pelas nossas células, pela nossa igreja. Amém? Nós vamos estar orando pela tua vida, pelos enfermos da nossa igreja. Então amanhã nós estaremos aqui em oração. Terça-feira estaremos retornando com o nosso Tadel, lá na igreja em Ribeirão Pires, tá? Às 19h30 inicia o Tadel lá na igreja em Ribeirão Pires. Quarta-feira teremos a célula da Toninha, às 20 horas, lá no Bandeirantes, do Augusto, no Primavera, às 20 horas, da Sueli, lá em São Caetano, também às 20 horas. Quinta-feira teremos o nosso culto de cura e libertação às 20 horas. Sexta-feira temos mais células. Teremos a célula na casa da Mari, vai ser às 19 horas. Glórias a Deus. A célula da Bianca na casa da Sueli às 20 horas. A célula na casa da Nilde às 20 horas. A célula da Neide às 20 horas também lá no Santa Lídia. Vai ser todas na sexta-feira. E domingo também estaremos aqui. Próximo domingo teremos aqui o nosso culto às 18 horas com a transmissão ao vivo. Temos aqui dois avisos. Nós teremos o nosso arraiá. Nós vamos fazer o nosso arraiá, como todo ano a gente faz aqui no salão da igreja, que será no dia 5 de julho, primeiro sábado de julho, às 19 horas, a partir das 19 horas, tá bom? E a gente vai até às 10 horas da noite. Amém? Então, depois eu vou fazer uma lista mais para frente, uma listinha do que cada um vai trazer. Pratinhos doces, salgado, bebida.
Tá bom? Para não ser repetido, a gente faz uma listinha ali, porque senão todo mundo vai trazer a mesma coisa. Trazer canjica, né? Todo mundo vai trazer canjica com amendoim. Aí ele só vai comer canjica. E teremos também o culto das mulheres. Eu não tenho a data do culto das mulheres, mas vai ser no mês de agosto. No início de agosto teremos o culto das mulheres. Depois eu preciso ver direitinho com a pastora que vai trazer a palavra, que vai palestrar no culto das mulheres. Preciso ver com ela o sábado que vai estar disponível, mas será em agosto, amém? Comecinho de agosto, ou segundo sábado, terceiro sábado de agosto. E em setembro teremos o nosso encontro com Deus. Aleluia! O nosso próximo encontro com Deus será no dia 19, 20 e 21 de setembro. E a Dona Maria falou que nesse ela vai. E ali o Zeca já falou, não, nesse vocês podem colocar o nosso nome, que nesse nós estaremos lá, em nome de Jesus. Eu creio, em nome de Jesus. Então já tenho a data, setembro, 19, 20 e 21. Será na mesma chácara, faremos nosso encontro junto com a igreja de Ribeirão Pires. Amém? Amém. Parece que está tão longe de setembro, mas está ali, já está aí, acho que em junho. Amanhã é aniversário da Dona Maria, 88 anos. Daqui a pouco é julho, agosto já começa as nossas reuniões, setembro está aí. Amém? Mas vamos ficar de pé. Quero orar pela igreja para encerrarmos o nosso culto. Quero que você ponha a mão no teu coração, quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos, meu Pai. Eu te peço, Senhor, que a tua mão esteja sobre as nossas vidas, Pai, nos guardando, nos protegendo, que o Senhor esteja pelejando em nosso favor, Pai, porque essa batalha não é nossa, é do Senhor. Eu creio que a vitória é certa, Pai. Que o Senhor venha nos dar uma semana abençoada, células abençoadas, culto abençoado, Senhor, em nome de Jesus. Nos leva agora de volta para o nosso lar, nos protegendo, nos livrando de todo perigo, guardando a nossa entrada e a nossa saída, Pai. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos para frente, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos